bom dia, boa tarde, boa noite, meu caríssimo, minha caríssima ouvinte que está nos acompanhando no podcast do Física Amigos. Meu nome é David, estudante de licenciatura de Física. Estou novamente com meu colega Guilherme Aragão. Opa, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Aragão, eu também sou estudante de licenciatura em Física. E hoje a gente trouxe dois convidados, dois amigos muito incríveis e muito divertidos de terem trazido aqui para poder falar um pouquinho sobre decolonialidade. A gente trouxe aqui João. Prazer, pessoal. Meu nome é João Victor. Sou estudante de licenciatura aqui no Instituto de Física. E Thiago. Prazer, pessoal. Sou o Thiago, sou bacharel em Física, estou cursando a licenciatura atualmente. E a gente vai trocar um pouquinho de ideia sobre decolonialidade, o que é decolonialidade, como a decolonialidade se relaciona com a física no geral. E é isso. É agora que a gente ganha a camisa da Insight. Sim. Eu tava esperando aqui. Tá aqui. Eu queria começar perguntando, assim, certo, para quem não tem conhecimento nenhum de decolonialidade, chegou aqui no podcast a primeira vez que ouviu esse termo, o que é decolonialidade? O termo decolonialidade, ele é simples. A questão é, a ideia de decolonialidade depende de que você entenda diversas outras ideias. Decolonialidade, a gente pode de maneira bem simples dizer que é um termo que define a superação da colonialidade. Qual é o problema? As pessoas também não sabem o que é colonialidade. E aí você vai lá e diz, a colonialidade é um fenômeno subjetivo que decorre do colonialismo. Aí a pessoa começa a entender um pouco, porque o colonialismo é o que a gente estuda ali no ensino médio, né? O processo de colonização. E aí é interessante para compreender essa colonialidade, né, que o colonialismo é um domínio geográfico, não é isso? Um domínio geográfico e a colonialidade é um domínio, digamos assim, mais abstrato, no campo da nossa percepção, do imaginário. Então, o exemplo muito bom, e foi o exemplo que eu usei quando eu fiz o meu seminário sobre o assunto, é o seguinte. A nossa colonização, né, a colonização do Brasil, começa em 1500, né, na primeira metade do século XVI. Essa é a colonização geográfica, é física mesmo. Um povo, uma nação, invade o território de outro povo, uma nação, mesmo que esse território não se entenda como uma nação ainda, que é o caso do Brasil, e ele invade de forma física. Então ele explora a fauna e a flora, ele explora a força de trabalho dos originários, e no caso das Américas tem um caso mais específico, né? Que ele não só explora os povos originários, como traz outros povos para ser explorado aqui no território. Então, quando você pensa em colonialismo, você pensa em dominação. E acho que o principal aspecto do colonialismo é que, se você pensar assim, a sede econômica, política, militar de uma nação não está na nação, está em outra. Então, quem governava a política no Brasil estava em Portugal. Quem governava, estava todo mundo em Portugal. Sim. Beleza? Aí você avança e a gente tem a nossa libertação, nosso processo de independência na metade do século XIX, né? 1822, por ali. Que não é da noite para o dia, mas foi nessa época. Nesse processo, antes disso, né, a parte da elite de Portugal veio para o Brasil, fugindo lá das invasões napoleônicas. Por isso que houve interesse das pessoas da elite portuguesa que aqui estava, do Brasil ser um império independente. Porque agora que eles estavam aqui, era interessante que a sede política, econômica e militar também estivesse aqui. E aí, nesse momento, começa-se a discussão, começam as revoltas, as guerras, para que o Brasil seja independente. Beleza? Certo. Só que veja, isso é a parte física. As relações subjetivas, por exemplo, a hierarquia de poder, as relações econômicas, antes disso era governada pelo pensamento português, pelo pensamento europeu, né? Depois da independência, qual é o pensamento que ainda vigora? Ainda é o português. Porque são eles que detêm o poder ainda. São eles que categorizam os seres humanos em raça.
São eles que definem como a economia funciona. E aí é nesse momento que surge a colonialidade. O colonialismo é superado, mas a colonialidade perdura. E aí, a respeito desse aspecto, né, da colonialidade, que talvez eu colocaria, né, não sei, colega, mas eu colocaria como ponto assim, central da decolonialidade, é que o principal aspecto dessa colonialidade que afeta a gente até hoje está na produção de conhecimento. Então, esse imaginário que é criado, né, desses processos que o colega trouxe, acabam entrando de forma subliminar na forma que a gente constrói conhecimento. E aí, por essa razão, se a forma que a gente constrói conhecimento é pautada em valores que não são nossos, o conhecimento que a gente produz não vai nos representar. Então, a gente se cria uma cascata de consequências por conta disso que acabam levando a muitas consequências, né? Uma dessas consequências, muito bom você falar disso, a consequência direta disso, pense no ensino de história. A gente começa a estudar no ensino básico a história a partir do povo preto, a partir do momento que ele é pego pelos povos europeus para ser escravizado. Ou seja, a gente está vendo a história a partir do ponto de vista europeu. Não tem como essa história nos representar. A gente está vendo só do ponto de vista europeu. Até mesmo quando a gente está discutindo, por exemplo, se a gente for parar para analisar, quando a gente vai começar a estudar física, quando a gente vai começar a estudar filosofia, a gente sempre acaba voltando para os gregos, né? Apesar de você ter, por exemplo, o povo egípcio, né, que é uma civilização de 2000 anos antes de Cristo, mas por algum estranho motivo a gente sempre começa a estudar filosofia no berço da civilização, entre várias aspas, que são os gregos. Essa análise assim, complicada. Na matemática, todos os conceitos que a gente tem desde o ensino médio, tudo que a gente vê de conteúdo científico no geral, é baseado de alguma forma ou remete de alguma forma ao conteúdo produzido na Europa. Ainda que às vezes esse conhecimento não tenha começado ali. Sim. Acho que é o ponto que vocês estão trazendo. Sim. Muitas vezes, assim, a ciência ela é um produto, vamos colocar assim, coletivo humano, né? Assim, faz parte da humanidade a curiosidade de conhecer, de inventar, de intervir. E isso na historiografia acaba sendo, né, digamos assim, vamos colocar na historiografia mainstream, né, o que circula, o que chega nas pessoas. Acaba omitindo essas contribuições, né, e criando uma falsa percepção de que aqueles conhecimentos eles, né, não tem outro lugar produtor de conhecimento, não tem outro ser humano capaz de fazer observações complexas do mundo, né, e tudo mais. Sim. Uma coisa que eu não tinha usado esse termo, mas é um termo muito bom que você falou, que é a história mainstream. Porque quando você vai fundando a história, os próprios gregos, que são denominados a referência, né, nesse movimento de iniciar a ciência, eles fazem referência aos povos africanos que eles visitaram, que eles pegaram conhecimento. Porque a questão aqui tráfego de conhecimento nunca foi ruim. A ciência é feita disso. A questão é, uma vez o conhecimento concluído, ou, vamos dizer, pacificado, você dizer que começou na Grécia. Então, tem registros dos filósofos, dos físicos gregos, de toda a galera lá que é conhecida como esse berço da ciência, fazendo referência ao Egito, a povos africanos. Só que isso é omitido na história mainstream, entendeu? Então, às vezes, isso é uma coisa muito boa que eu vi quando eu estava assistindo algumas palestras sobre o assunto, que o palestrante fala. Às vezes, ser decolonial é só ir mais a fundo na história, entendeu? Não é nem, como ser decolonial. Pega aquela história mainstream e vá um pouco mais a fundo. E se questiona um pouco. Porque como é que num mundo tão diverso, com tantas culturas, o início da história, da física, da química, da matemática, da geografia, é tudo em um único lugar? E essa é uma falácia, assim, que foi muito bem implantada, né? Quando a gente para observar, assim, que todo o conteúdo, né, construído sobre
a América Latina, né, desde o início da colonização, era sobre um viés, que isso é uma coisa que acho que todo mundo, acho que até talvez no ensino médio, muita gente, né, tenha entrado em contato, né, sobre um viés bastante colonialista, assim, um viés bastante racista, né? Mas a gente acaba não assumindo essa, digamos assim, aceitando essa ideia de que conhecimento científico é neutro, é objetivo, né, que é um métodozinho, uma receita de bolo para a gente obter a verdade sobre as coisas. E a gente acha que ele não vai ser influenciado, né, por essas coisas. Quer ver uma coisa também, quando você pensa no mainstream. Tem um canal que todo mundo conhece, é um canal que é muito famoso por contar as histórias do mundo, que é o Discovery Channel e tudo mais, né? O Discovery, quando ele vai falar dos gregos, é aquela coisa linda, é o berço da ciência. Quando eles chegam em todo o avanço tecnológico e científico que o Egito fez, é alienígenas. Claramente. Você percebe a contradição? Sem dúvida. Ou seja, os caras eram tão avançados que hoje em dia, pra gente explicar o que eles faziam, a gente tem que dizer que foi alien. Magia, né? É o que você tem que explicar. Não, tipo, e tem muito essa questão de você desvalorizar, porque além de você não dar o crédito, você desvaloriza. Então, tipo, por exemplo, você tem o conhecimento produzido no Egito. Eles tinham conhecimento científico, mas o conhecimento científico deles não era tão avançado, não era tão grandioso assim, então por isso que a gente meio que releva e vai pra Europa, sabe? Sendo que, tipo, o que é avançado na perspectiva? Você está analisando isso com base em quê? Porque para eles o conhecimento científico que eles tinham era perfeito para tudo que eles tinham que fazer, tudo que eles precisavam, os problemas que eles tinham, eles conseguiam resolver com a ciência que eles tinham lá. Eles tinham engenharia para construir as pirâmides, eles tinham a astronomia deles para saber quando é que o Nilo ia encher, quando é que o Nilo ia esvaziar, para poder prever a colheita deles bonitinha. Tudo funcionava para eles, mas na perspectiva europeia eles são atrasados. Esse ponto que você tocou é muito interessante, assim, porque me remete ao caso que aconteceu aqui no Brasil sobre a borracha natural, né? Especificamente a respeito das técnicas indígenas, né, que já circulavam aqui na região amazônica, vamos colocar assim, desde que se conhece seringueira, né, e os europeus, quando chegaram aqui, os primeiros pesquisadores, né, que se apropriaram dessas técnicas para conseguir, digamos assim, dar uma utilidade à borracha na Europa, né, eles só tinham aquelas técnicas ali, eles só tinham aquele, né, domínio disponível, todo aquele ferramental, vamos colocar assim, né, disponível. Não tinha outro para eles compararem o que é melhor ou o que é pior, né? Mas se cria essa visão de que aquele conhecimento ali era primitivo, né? E naturalmente a ciência, quando você, né, descobre um material novo, ela vai realizar pesquisas, ela vai fazer descobertas e vai aprimorar. Né? Mas não faz sentido olhar para aquilo ali como algo primitivo, porque era a única coisa que tinha, entendeu? O único conhecimento que tinha disponível, que passa a ser colocado como primitivo porque veio de povos indígenas. Né? E aí, a partir do momento que se tem um grande, vamos colocar assim, eu não gosto da palavra salto, mas assim, uma transformação profunda na forma de fabricação da borracha, que é com o advento da técnica de vulcanização, né, que deixa a borracha mais nos padrões atuais, assim que a gente conhece borracha, né? Aí essa visão se fortalece mais ainda, porque assim, acabou, né? Eu já tenho uma forma aqui de produzir a borracha que serve, então aquilo ali com certeza é primitivo, não é? É coisa de passado. Pois é, uma visão linear do conhecimento e que é bastante desonesta, né, com a forma com que as coisas funcionaram em todo esse período de colonização, né? Boa parte das plantas medicinais, todos os medicamentos hoje em dia, né, vieram desse conhecimento indígena de plantas medicinais, que eu também não quero colocar aqui e não acho que a gente deva fazer uma equivalência, assim, dizer assim, então a ciência deixa para lá porque né, vamos abandonar todo o conhecimento científico aqui porque no sentido assim, lá de vista, né? Não é também sobre isso. Mas é reconhecer que a ciência ela é influenciada por muitas coisas, né? Na história das ciências, quando a gente se introduz, né, a gente percebe como a física, por exemplo, foi moldada por aspectos do cristianismo, né?
que não é não faz parte de um corpo de conhecimento que a gente entende como ciência. Principalmente isso foi uma coisa que me chocou bastante quando eu entrei em física, porque eu entrei com aquela visão assim de, né, a física, a ciência... Ela é exata, né? Gente, como é que o pessoal às vezes assume uma premissa pensando na religião? Então, é uma visão mais realista da ciência. As pessoas, os cientistas são seres humanos, né? E essa é uma outra camada que eu acho que traz um realismo maior sobre a natureza da ciência em si. É entender que ela é fruto dessas trocas. O que você falou também sobre a questão de como a ciência foi influenciada, por exemplo, pelo cristianismo, né? Tem aspectos da colonialidade que a gente pode falar que é o aspecto ontológico, né? Como você concebe o mundo. Boa parte da forma que a ciência concebia o mundo era baseado no cristianismo, que não é uma percepção exata, entendeu? Essa coisa que a gente tem que dividir tudo em dois polos. Tem uma coisa que aquele matemático brasileiro, o Ledo Vaccaro, né? Ele fala muito que é assim, a gente tende a colocar coisas da ciência em certas caixinhas e dizer que a ciência já foi feita com essa caixinha, mas não é assim. Tem um monte de coisa que não é dividida em dois, que não é dividida em três, para dizer que é bom ou mal ou que é Trindade Santa. Só que a gente está muito acostumado com essas duas caixinhas. E aí, toda vez que a gente vê um conhecimento que entra nessa caixa, a gente coloca lá. Meio que para validar essas caixinhas. Mas tá cheio por aí de coisas que não estão dentro dessas caixas. E, na verdade, boa parte da ciência não dá nem para ser colocado nessas caixas. Então, essa ideia da ciência neutra, da ciência imparcial, não existe, nunca existiu, e eu nem acho que deve existir. Acho que é importante a gente reconhecer as influências que dada ciência dá, e enquanto sociedade aprender a lidar com elas. Porque a gente sabe que boa parte da ciência hoje é aplicada pela iniciativa privada, mas é fomentada pela iniciativa pública. E é ao contrário do que muita gente imagina, porque as pessoas, no geral, tendem a ver só a ciência enquanto ela está sendo aplicada. Então, por exemplo, o touch. O MIT já pesquisava a tecnologia que foi capaz de criar o touch anos antes do... Como é o nome? Do Steve Jobs usar no iPhone. Só que aí, quem fez a engenharia para ser aplicada foi ele. Foi ele que desenvolveu o conhecimento científico, não, ele só aplicou. Mas aí o gênio da história para toda a população é Steve Jobs. Entendeu? E aí surge um pouco dessa imaginário de que é a iniciativa privada que fomenta a ciência ou alguma ciência. Não é. Eles aplicam e... Ou você atribui todo o conhecimento científico, esse progresso científico a uma pessoa só, né? Isso também é uma questão complicada, principalmente nesse sentido de... eu acredito que, assim, eu conheço um pouco da parte da colonialidade, mas acho que o foco principal dela seria, tipo, dar o devido crédito aos povos. Não foi um povo que veio iluminado por Deus e trouxe todo o conhecimento da história. É uma junção de vários povos, de várias pessoas. E eu acredito, pelo menos quando eu penso em decolonialidade, eu penso que essa é a ideia principal por trás. Eu vou complementar a sua ideia. A ideia principal da decolonialidade é pegar todos esses povos, porque esses povos já estão postos. Sim. Só que tá assim. Esse povo aqui é o que sabe, é o que fez as coisas funcionarem. Esse daqui só pegou uns matinhos ali, juntou as pedrinhas e tal. A decolonialidade, ela faz isso. Ela nivela o jogo. O grande fator da colonialidade é a criação da ideia de raça, de hierarquia entre os povos. Uma vez que você quebra isso, está todo mundo em pé de igualdade. Não existe melhor ou pior. Não existe conhecimento válido ou inválido. Existem conhecimentos, culturas, e você só pode avaliar a efetividade delas, o valor delas, dentro da própria cultura. Então, não cabe a mim de fora ver um povo que eu acabei de invadir e avaliar, não, esse povo aqui está abaixo. Por quê? Porque a ciência dele não é com a gente, não é igual a da gente. Entendeu? É uma questão até que quando você para pra pensar, fica até estranho pensar que a galera pensava assim, tá ligado? Então é isso, a decolonialidade ela tenta nivelar isso.
ela quer apagar com a ideia de raça, com a ideia de hierarquia. E, principalmente, respeitar a ontologia de cada povo. Se fala muito nesse termo, né? Epistemologia do Sul, né? Essa noção, né? Epistemologia do Sul, uma epistemologia negra, epistemologia indígena, epistemologia, né? Enquanto, né, o estudo do conhecimento, de como o conhecimento é feito, né? Como eu tinha comentado, né? O conhecimento é no centro, né, desse processo. Então se fala muito em resgatar no caso do ponto de vista da gente que está na academia, né? Porque como o cara falou, já está aí, já está posto, né? Está posto. Então assim, trazer isso para a academia para o diálogo ficar equilibrado, né? Para a gente conseguir entender aprofundar esse diálogo mesmo, essa troca de maneira justa, né? E principalmente compreender essa realidade que a gente vive aqui, né? Porque às vezes a gente tem a impressão de que o mundo se naturaliza, não é? As relações que a gente tem, né? As relações sociais estão naturalizadas de uma certa forma e se tem essa sensação de que é o que há, é a forma que há para se viver, né? Então, quando a gente pensa nas oscilações do mercado, né? Quando a gente pensa na forma que as instituições que a gente tem são construídas, né? A quem elas servem, e que às vezes a gente se depara, né, com situações em que essas instituições não correspondem muitas vezes, né, com o que a gente esperaria, né, do ponto de vista de justiça social, a gente pode se perguntar, né, até que ponto a gente precisa sustentar esse modelo de sociedade, né? Até que ponto que já é uma discussão, por exemplo, né, do ponto de vista marxista a gente também pode fazer, né? Mas aí um ponto interessante também que a decolonialidade traz é de que a gente também não basta simplesmente pensar nessa dicotomia, né, entre esquerda e direita, né? Mas é sair desse plano onde essa dicotomia existe. Então é trazer um pensamento que é mais fundamental do que isso, né? Mais fugir de qualquer, digamos assim, qualquer amarra, né? Claro que é impossível sair absolutamente, mas assim, é um exercício constante de refletir sobre elas. Eu acho que isso é o mais difícil de ter um pensamento decolonial, porque a nossa própria forma de pensar já é colonial, saca? É como se a gente estivesse dentro de um universo querendo ver o universo de fora. Não dá. É o que a gente faz com a Via Láctea, né? A gente supõe como ela seja, baseado em como a gente vê outras galáxias. Só que aí a gente faz um esforço, faz um exercício para que isso possa ser alcançado. Porque, caso contrário, a gente vai acreditar que existe uma normalidade que não é normal. Foi posta por alguém e foi feito ser engolido sem que ninguém tivesse aceito o pedido. Então, por exemplo, hoje a gente tem muita questão da justiça social, né, com as minorias. Os portugueses vieram para cá com toda uma epistemologia, ontologia cristã, né? Tem dois fatos muito interessantes. O primeiro caso de homofobia no Brasil foi com um indígena. Ele foi morto, foi condenado à morte em 1600 e alguma coisa. E o primeiro caso de transfobia foi com uma mulher africana, escrava. Ela foi condenada, mas não foi condenada à morte, né? Ela só foi presa e teve que parar de se vestir como ela entendia que deveria se vestir. E aí você vê que é muito interessante que os dois primeiros casos de homofobia e transfobia foi do português com o povo indígena originário e com o povo africano. Ou seja, o termo que usam muito, que o nome é heteronormatividade, não é o normal, é o normal deles. E a gente está tão dentro nisso que a gente também acha que é o normal, mas não é. Diversas culturas não é. Da mesma forma que a família centrada no homem como provedor não é o normal também. Várias das culturas não é. Inclusive, várias culturas do povo africano, quem tem esse papel é a mulher. É o matriarcado, não o patriarcado. Então,
É muito difícil pensar decolonialidade quando você só tem um espaço colonial para pensar. E eu acho que o que a academia deveria fazer pensando nisso não é tentar, como eu disse, ver o outro de fora, pegar elementos e trazer. É chamar o outro, sabe? Não é tentar analisar a cultura indígena e um professor analisar e dar aula. Chama a galera para cá. Sempre dizem que a universidade é aberta, né? Mas parece que não é aberta para esse povo, né? Ou pior, eles nem sequer sabem da nossa existência. A gente está aqui falando deles, eles estão lá, vivendo a vida deles. É a gente que precisa do conhecimento deles para ver se a gente evolui em algum sentido. Porque a gente está tudo preso no pensamento de um povo que não é o nosso. E é engraçado porque, tipo, até quando a gente consegue trazer, quando essas pessoas conseguem entrar e participar dos meios científicos da universidade, a presença delas é questionada de alguma forma. É o famoso, tipo, pra que cota, sabe? Que tem esse discurso que é repetido de novo, de novo, de novo, de novo. Essas pessoas já não têm a oportunidade de estar aqui. A gente sabe da importância, tem que trazer, tem que democratizar a ciência para todo mundo poder tanto consumir quanto participar. E aí quando a gente consegue colocar essas pessoas nesse meio, vem alguém e questiona aí, tipo, não tem por que estar aqui, acabam cotas são necessárias, isso e aquilo, né? Eu vi um dia desse uma entrevista de um líder de uma comunidade quilombola. Infelizmente não vou lembrar o nome dele. Talvez no final, quando a gente falar das referências, eu possa pesquisar e mostrar. E ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: nos dizeres dele, a academia e a universidade pega o conhecimento do povo quilombola, transforma o conhecimento branco e depois volta para tentar ensinar eles. Ele disse que quando ele abriu a comunidade dele para as pessoas virem, os universitários, para ajudar e tal, eles queriam ensinar para ele o que era uma roça, dizendo que era eco aquilo, ele disse que não era eco nada, o nome era roça, e que era para ele se dirigir àquele ambiente desse jeito, e que para eles o que existe é roça. É a roça quilombola, é a roça indígena. E aí, veja, enquanto esse movimento aqui existir, está tudo colonial. Isso daqui é um mini exemplo do que o povo europeu fez. Pegou o conhecimento de um povo, deixou com sua aparência, com sua estética, com sua epistemologia e tentou vender de volta para o povo, colocar a goela abaixo. Nesse caso, pelo menos, o líder foi muito astuto e não deixou. Falou: se vocês quiserem vir para cá, vocês vêm para cá com o pezinho no chão e entendendo que é a gente que decide como as coisas funcionam aqui. Se você quiser trazer seu conhecimento de boa vontade para ajudar, beleza, mas não venha questionar como a gente vive. Se eu não me engano, essa é uma fala do Nego Bispo. Acho que é dele mesmo. Do Nego Bispo. Tá? Que circulou, ficou bem conhecida, né? No Instagram. Bom, se eu quisesse me aprofundar mais nesse assunto, entende? Vocês têm alguma referência de livro, de autor científico, de vídeo, que vocês quisessem trazer assim, vocês falam: poxa, eu acho que se você quer começar em algum lugar, eu acho que se você começasse aqui seria muito bom. Vocês têm alguma referência assim? É porque é aquilo. A ideia de decolonialidade é tão ampla e ao mesmo tempo tão fechada, porque veja, o próprio conceito de decolonialidade ele é restrito à América Latina. As pessoas que cunharam o termo decolonialidade, que é do grupo de pesquisa Modernidade e Decolonialidade, eles devem ter mais ou menos 50 anos produzindo muito material de pesquisa. É centrado na colonização da América Latina. Aí parece que é fechadinho no mundo, né? Só que o que eu venho percebendo cada vez que eu vou lendo outras perspectivas é que, mesmo dentro da América Latina, cada país sofreu um processo de colonização diferente. E aí, dentro disso, cada aspecto da sociedade sofre de uma forma diferente. Então, por exemplo, a gente aqui, todos nós fazemos física, certo? A colonialidade no ensino de física, por exemplo, o ensino de física é colocado aqui no Brasil como tendo início na década de 60, quando a gente traz o PSSC, salvo engano essa sigla, né? Que é o projeto americano de física e é trazido para cá. Aí tem um livrinho e tudo mais. Por muito tempo que era ensinado de física era baseado nisso. Só que você veja, a física que estava sendo ali estudada é a mesma física em qualquer mundo, certo? Beleza, mas as práticas não.
Tem uma parte desse livro, por exemplo, que diz que é para o aluno levar neve para a aula, para ele fazer experimentos. Como é que a gente vai usar isso aqui no Brasil? Em Salvador, menos ainda. Entendeu? Talvez lá no sul. Beleza, mas percebe que é uma realidade distante da nossa? Então, depende muito do que você quer. Eu aconselho a quando vocês pesquisarem sobre decolonialidade, sobre as aplicações, sobre as práticas, sejam pesquisadores brasileiros. Porque os pesquisadores reconhecidos mundialmente, que é o Quijano, que é o líder de pesquisa, o Marshall, que também está no mesmo grupo de pesquisa, um é argentino e o outro é americano. A colonialidade na Argentina não é igual no Brasil. Certo? Na Argentina, nem 20% da população deles é negra e menos de 10% é preta. No Brasil, esse número é 50% e mais de 25%, respectivamente. É outra coisa, é outra ideia. Quer dizer que a colonialidade lá não existe? Existe. Só que a colonialidade, a luta decolonial no Brasil se confunde muito com a luta antirracista. Não se confunde no sentido de que se atrapalham, mas as duas tentam resolver coisas a partir de paradigmas diferentes. Um pensa a colonialidade como esse conceito subjetivo, e o outro pensa a colonialidade como esse sentido prático mesmo, tipo, não é só no campo das ideias que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar no campo prático, no campo de vamos colocar a galera na universidade e tudo mais. A decolonialidade ainda vai pensar que a gente tem que ressignificar os acessos, o espaço. Então, pensando em ensino, a gente já tem aqui uma referência muito boa, que é a Katemari. Ela tem um livro com outra referência, que é a Bárbara Carini, que elas discutem práticas decoloniais, e aí também uma coisa muito boa, o livro não se limita a discutir a teoria e dar práticas. Tem uma prática lá muito interessante que é como fazer uma sequência didática para questionar o Teorema de Pitágoras. Porque existem vários registros de outros povos, no mínimo de um povo, que eles formularam certinho todas as ideias que é posta pelo Teorema de Pitágoras. Mas a gente ainda chama o Teorema de Pitágoras. E quem inventou? Pitágoras. Mas não é assim. Acho que é isso, referências brasileiras, mas é isso. Comecem pelas referências internacionais, porque são elas que criaram, é o Quijano, é o Marshall, mas quando vocês pensarem na prática, em como é que funciona, como é que faz, acho melhor pensar em pesquisadores brasileiros mesmo. E uma obra, assim, para, digamos assim, recomendar um título, né, sobre esses autores, os primeiros que você falou, né, que é o, digamos assim, as referências internacionais, né. Tem um clássico que é A Colonialidade do Saber. É um livro que reúne uma série de ensaios, né, que, digamos assim, caracterizam o que seria esse movimento decolonial dessa perspectiva, né, latino-americana e tal. Mas eu acho que a melhor forma de entrar em contato com esse tema é de seguir as pessoas, né, entrar em contato nas redes sociais mesmo, colocar na nossa rotina pesquisadores, pesquisadoras, negros, indígenas, que tratam dessa temática, para que a gente consiga, digamos assim, porque é muito complexo, né? Como o colega falou, é muita coisa. Tem diversas esferas diferentes de discussão, né? No campo das relações afetivas, né? No campo da política, da economia. Então, assim, tem muita coisa. Então, rechear nossas redes sociais, né? de pessoas que estão discutindo isso por diferentes perspectivas é um bom caminho, né? Até porque a gente deve ouvir os nossos, né? Gostei que o colega falou, né, que essas referências internacionais são as mais conhecidas e tudo mais, né, que é o movimento, digamos assim, que desencadeou tudo, mas a gente precisa ouvir os nossos, assim, que estão discutindo aqui. Então você falou da Bárbara Carini, da Katemari, tem um outro nome também muito bacana, especificamente para a gente do ensino de física, que é o Alan Alves Brito, né, da Federal do Rio Grande do Sul, né, um texto bacana que reúne esses três nomes, é aquele, né, o Pós-Verdade para Quem, acho que aqui pelo menos o Instituto de Física, né, acaba sendo bastante conhecido, né, é uma boa
boa leitura para ser introduzido a essas discussões, principalmente as implicações delas para o ensino de física. De fato. Acho que é isso. Essas recomendações vão guiar bem a galera que pensa em discutir essas ideias. Isso uma coisa que você falou sobre a colonialidade do livro. Esse livro, ele é muito bom porque ele define os tipos de colonialidade. E eu acho, pelo menos eu gostei muito das definições, que parece que você tem que fazer recorte da sociedade e falar, isso é por causa disso, isso é por causa disso. Né? Lá ele coloca 3 tipos de colonialidade, né? Que é do saber, do ser e do poder. Né? A principal é a do poder, que dela decorre das outras 2. Tem outra também que é a colonialidade cosmogônica, que tem a ver com o processo de racismo religioso, por exemplo. Então, é muita coisa, muito conceito. A galera que quer entrar em uma área de pesquisa, eu acho que é uma área muito interessante. E para uma pessoa que, tipo, supondo que essa galera ela consuma todo tipo de conteúdo e ela tenha interesse em entrar nessa área de pesquisa, pesquisar e trabalhar com isso, quais são os desafios que mais vão aparecer na vida dessa pessoa que está pesquisando por isso? Você tem alguma ideia? Depende do campo. Porque se você está falando, por exemplo, eu vou começar falando do campo que eu estou me iniciando, né, que é a história das ciências. Nesse campo, a dificuldade maior é você ter em mãos uma metodologia que te ajude a trabalhar com aquilo. Porque eu acho que, no caso, de forma geral, o problema é sempre metodológico, é como você vai fazer. Né? Mas na história das ciências, a gente tem uma grande dificuldade, que é um campo, eu gostaria muito de ter uma série de referências para recomendar aqui, né? Mas é um campo, é uma discussão que ainda está incipiente nesse campo. Né? Então, isso dificulta você ter digamos assim, uma série de ferramentas que te ajudem a fazer investigações que cumpram se alinhem, né, aos princípios aí da decolonialidade. Do ensino de física, dificuldades ou coisas que mais apareceriam, né? Acho que seria lidar com a opinião das pessoas no geral que trabalham com ensino de física, de que não é lugar de se tratar isso naqueles espaços, naquela sala de aula que deve tratar de física, daquela física que, digamos assim, é apolítica, né? Que você não combina, não dialoga, não encaixa com essas outras temáticas que deveriam cair para as ciências humanas. Né? Então, acho que a maior dificuldade é buscar artifícios para mostrar que sim, é lugar do ensino de física tratar isso, né? Ou do ensino de ciência de uma forma geral. Eu concordo muito com isso, porque, não sei se vocês sabem, mas isso é posto em lei. Né? Não é uma questão de quero ou não quero fazer. A lei... não vou achar o número agora, 1100 e alguma coisa, é a lei que é promulgada no início do século, 2003. 10.639. 10.000? É isso daí. Então, essa lei é que fala sobre a obrigatoriedade da história afro-brasileira e do povo africano. E suas contribuições na formação da sociedade brasileira. No artigo 2 dessa lei, está lá posto que esse conteúdo vai ser ministrado em especial nas matérias, nas disciplinas de história, filosofia e sociologia, mas deve ser aplicado por todos. Ou seja, é responsabilidade de todo mundo. Não é só falar assim, isso daí é coisa da galera de humanas. Não é. A física não é a política, não é a social. Tem espaço para isso. O movimento de tirar esse espaço também é um movimento colonial, porque é de interesse da colonialidade que isso não seja discutido. Então a gente tem sim que trazer esse debate para a sala de aula, e é isso, está posto em lei. Então, outra coisa que acho que é o mais difícil, não existe pedagogia decolonial. Né? Decolonialidade existe, é uma teoria, tudo mais, mas quando você pensa nela
vem obviamente na cabeça o impacto que isso tem na educação, mas não existe a estrutura de uma pedagogia decolonial. Ainda está sendo estudado, a galera ainda está pesquisando, está pondo em prática, está fazendo pesquisas. Então, não tem uma receita de bolo, não tem ninguém que vai ali passar o passo a passo, você tem que dar as caras e tentar fazer. Até porque se tivesse uma receita de bolo, né? Você não estaria indo contra a própria ideia de que não existe uma você está substituindo um universalismo por outro. Por outro, Para a galera não ficar totalmente sem referência, uma ideia muito interessante é que, por exemplo, a pedagogia freiriana, que também não é necessariamente a pedagogia, mas enfim, as ideias do Paulo Freire, elas têm muito dos aspectos decolonial. A metodologia do Freire, ela tinha por princípio partir da experiência do aluno, da comunidade, que é especificamente o que a decolonialidade prega. Você não vai levar conhecimento, você não vai levar as questões do mundo para uma comunidade. Você vai chegar na comunidade e partir das questões deles. Então, por exemplo, a pedagogia freiriana, ela bebe muito da decolonialidade. Quer dizer que é decolonial? Não. Mas tem muito a ver. E uma outra referência que é muito boa para o pessoal que quer entrar nesse tema mais de um jeito mais geral é o Frantz Fanon. Que ele tem um livro Peles Negras, Máscaras Brancas e vários aspectos que o grupo de pesquisa usou para desenvolver a ideia de decolonialidade vem desse livro. Então é ainda o material bruto está muito ali nas ideias do Frantz Fanon. Meus caríssimos, muito obrigado pela conversa, de verdade. Eu queria agradecer, João, e você, Thiago. Muito obrigado mesmo por participarem com a gente. E eu queria agradecer a você, ouvinte, queria agradecer também a Guilherme. Obrigado por participar comigo mais uma vez nessa edição. Obrigado muito a todos que escutaram e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.